E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer as leituras aí do primeiro trimestre, o que eu já consegui ler, né, nesses primeiros 3 meses do ano. Deixa eu ver quantos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teve um outro que foi um audiobook. Eu acabei ouvindo, né? Não lendo. Foi um mais voltado para minha, mais aqui para a área que eu atuo, né? Que é essa área de atendimento, área de vendas, que eu trabalho com isso. Eu tenho um problema muito sério, gente, com procrastinação, certo? É uma coisa que eu tenho tentado mudar, tá ali entre as resoluções do ano para resolver. É uma coisa que eu venho tentando trabalhar bastante. Questão de organização, melhorar um pouco mais a minha produtividade, mudar, melhorar meus hábitos. E aí eu tenho lido ou assistido algumas coisas a respeito. E aí, bem no comecinho do ano, eu li esses 2 livros, O Poder do Hábito, bem conhecido, bem batido, mas tinha muita curiosidade de ler, acabei lendo, de Charles Duhigg, não sei como é que pronuncia. Achei um livro que em muitas partes ajuda bastante, tem muita coisa que você consegue colocar em prática, marquei bastante coisa aqui. Mas eu acho que é um livro que enrola muito, poderia ir mais direto ao ponto. Mas acaba sendo um dos livros aí mais procurados nessa área, né? De desenvolvimento pessoal, vulgo autoajuda. Que as pessoas falam muito essa coisa de autoajuda. E a minha gata ali. O outro foi esse aqui, que é A Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo Telmer. Esse daqui é da editora Objetiva. Ele é bem grandinho até, viu? Esse livro tem quase 400 páginas. E esse daqui é da editora Gente. Esse daqui eu achei ele mais objetivo. Acho que ele vai mais direto ao ponto. Esse homem aqui, às vezes eu acompanho alguns conteúdos, ele tem um canal aqui no YouTube, dá umas dicas bem legais, ele tem um podcast, nesse podcast ele trata muito sobre essa coisa de você melhorar seus hábitos, tentar melhorar a sua produtividade. Quando eu falo melhorar a produtividade, gente, não é aquela produtividade tóxica de trabalho enquanto eles dormem, não é nada disso, mas realmente é para tentar organizar melhor o meu dia, conseguir aproveitar melhor o tempo que a gente tem. Às vezes a gente se distrai muito com coisas que às vezes não acrescentam muito e nem ajudam onde a gente quer chegar, né? Então eu tenho lido também algumas coisas a respeito para me ajudar com algumas mudanças aí de hábitos. Está aqui. Eu tenho 2 outros livros começados esse ano também, mais nessa pegada da minha área, também mais uma assim nessa pegada de mudanças de hábito, melhorar, se desenvolver, mas ainda tá longe de eu concluir esses outros 2. Os que eu realmente concluí foram esses 2. E o outro é Gatilhos Mentais. Eu vou colocar aqui a imagem dele, porque foi o audiobook e eu não tô lembrando agora o nome do autor, mas eu vou deixar aqui o terceiro que eu também acabei concluindo esse ano. E agora eu vou iniciar os livros de ficção. Não vou aqui pela ordem, mas eu vou tentar ir pela ordem. Eu vou pegar aqui o meu caderninho que eu tenho anotado
tudo direitinho nele. Eu tenho 2 cadernos, eu anoto nesse, que é mais um de rascunho geralzão, que eu anoto muita coisa. E aí vou anotando o que eu pretendo ler, como é que vai ser a ordem e tal. Aí quando eu realmente consigo concluir, eu coloco aqui, nesse caderninho mais fofo do Snoopy, que é de 2023, mas que ele está agora sendo utilizado nesse momento, 2025. E aí aqui sim eu tenho anotado quando eu concluo, a data que eu comecei, tudo direitinho, tô gostando de fazer assim. Então eu vou seguir aqui a ordem que eu anotei para me ajudar. Depois daqueles outros livros lá, eu comecei a ler a saga do Percy Jackson esse ano, atrasada demais, né? Depois que já tem passado todo o hype das leituras, eu já li 2 da saga do Percy Jackson. Tem o primeiro, Percy Jackson e os Olimpianos, e o Ladrão de Raios. Esse aqui é o do Ladrão de Raios. Gostei, tá? Gostei desse aqui. Só que o que eu gostei muito mais até agora, que eu só li 2, foi o Mar de Monstros. Esse eu gostei muito mais. Gostei muito mais. Até agora eu li esses 2 do Percy Jackson. O autor aqui, Rick Riordan, né? Riordan, não sei como é que fala. Essas edições da Intrínseca. Eu tenho um box com todos os livros. São 5 ou 6 agora, não me esqueci. São 5 ou 6, mas foram 2 já. Aí eu dei uma parada com Percy Jackson porque eu tava desesperada, louca, ansiosa para ler os outros livros. Mas daqui a pouco eu já vou pegar o terceiro para continuar, para não ficar esquecendo das coisas. Aí depois veio um que eu simplesmente fiquei apaixonada pelo livro, fiquei encantada, fiquei extremamente surpresa. Foi uma excelente surpresa, por sinal. Foi Frankenstein, de Mary Shelley, nessa edição linda da Dark Side, que eu acho a coisa mais linda. Tem a Mary aqui, bem novinha. Quando ela escreveu esse livro, ela era bem novinha. É um livro com muitas ilustrações. Olha essa folha de guarda, que coisa linda. Esse livro tem muitas imagens, muitas ilustrações bonitas. Olha. Essa edição maravilhosa. E no finalzinho tem contos da autora, que eu ainda vou ler. Eu só li o Frankenstein mesmo, não li os contos que estão lá atrás. Depois eu vou ler, com certeza. Gente, que livro! Já tá entre os preferidos pra mim desse ano, com certeza. Fiquei encantada com a história, fiquei surpresa demais. Aqui vai falar, né, sobre o Dr. Victor Frankenstein, que na verdade é o cientista que é o Frankenstein. É aquela criatura que a gente tanto vê aí, não tem nem nome, né? É a criatura de Frankenstein, né? Então é uma história maravilhosa. Eu tava esperando assim um livro de horror maravilhoso e acabei recebendo uma história extremamente profunda, com muitas camadas, com questões muito filosóficas,
sobre muitas atitudes e como a gente conduz algumas coisas, como a gente pode se perder ali no nosso ego, na nossa vaidade. E aqui vem um questionamento muito forte também, né? O que é ser humano? O que é ser alguém? Sobre o significado da vida, sobre o significado do que é ser uma pessoa com uma história, enfim, não quero falar muito porque pode acabar aí estragando a experiência da leitura de alguém, mas com certeza é um livro maravilhoso. Você precisa, se você nunca teve assim a curiosidade, ou até já teve a curiosidade, mas acha que é só um livrinho sobre monstro, não é. Definitivamente é um livraço, uma história maravilhosa, incrível. Eu pretendo reler esse livro porque foi sensacional e eu quero procurar alguns outros textos de apoio também, me aprofundar um pouco mais nessa leitura. E fica aqui dica favoritaço já do ano. Vamos para o próximo. Vamos para Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, nessa edição da Penguin. Eu tentei colocar aqui uma fitinha para conservar, mas não rolou, não ficou legal, porque ele já é um pouquinho mais grossinho e aí eu fiquei com receio de estragar. Para quem não conhece as edições da Penguin, gente, ela é uma edição mais simplesinha, assim, orelha, então tem que ter cuidado para manusear, tá? Esse livro aqui é um livro importantíssimo para a literatura mundial, muito conhecido, muito aclamado, muito bem escrito, um livro muito interessante para a gente entender mais sobre os costumes ali, né, da época ali vitoriana, né, e todo aquele contexto social sobre a vida da mulher e o quanto, que trata muito aqui na história, né, o quanto o casamento era, assim, o fim para qualquer mulher da época. O fim no sentido assim, né, que era o objetivo final para qualquer mulher na época. O quanto o casamento era, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a grande oportunidade de prosperidade e segurança que uma mulher poderia ter. E aí eu li esse livro. Só que o que aconteceu? Eu, em seguida, comecei a ler esse daqui, Senhor das Moscas. Pouquíssimos dias, acho que uns 3, 4 dias depois, comecei a ler esse daqui. Eu tava muito ansiosa para ler. Senhor das Moscas, de William Golding. Essa edição é da Alfaguara, aqui a lombadinha, Alfaguara. E aí eu fiquei alucinada nesse livro, não conseguia mais parar de ler. Eu tava ali, chegando na metade desse, eu acho. E aí eu comecei a ler esse daqui e eu simplesmente não conseguia mais parar, não conseguia mais. Todo momento que eu tinha alguma chance, algum tempinho que eu tinha, eu corria para esse livro e esse aqui ficou um pouco de canto. Aí eu acabei concluindo esse primeiro. Fiquei muito impactada com a leitura desse livro, fiquei muito presa na história, fiquei ali digerindo tudo. E aí eu tive uma certa dificuldade para voltar para Orgulho e Preconceito depois, para conseguir de novo me conectar com a história aqui de Orgulho e Preconceito. Mas consegui concluir. Mas confesso que entre os dois livros eu gostei mais do Senhor das Moscas. Esse me pegou mais, me trouxe reflexões mais,
acho que mais profundas. Eu acho que eu fiquei mais reflexiva, foi isso, sobre a história, sobre como a humanidade se comporta, né, dependendo do ambiente em que ela está inserida, o quanto o ambiente influencia as nossas ações, as nossas escolhas, o quanto o ambiente é determinante, o quanto ele é importante, né, para os rumos que a nossa história vai tomando. Esse livro eu acho que ele traz muito isso, o quanto nós seríamos diferentes se fôssemos colocados em outro ambiente bem diferente do que a gente está nesse momento, né? O quanto isso iria repercutir nas nossas ações, na nossa personalidade. 2 livros muito bons mesmo. E aí, eu vou para um alívio maravilhoso que eu tive, um respiro depois do Senhor das Moscas, porque eu tava sufocada com a leitura. E aí eu fui para uma leitura muito gostosinha, Jardim Secreto, de Francis Burnett. Esse livro é um livro infanto-juvenil. Esse aqui é da Zahra, aquela da versão de bolso, Clássico Zahra, da edição de bolso. A lombada, que gracinha, tem até a chave aqui. E aí esse livro foi maravilhoso, adorei, 5 estrelas para ele, muito gostoso de ler, muito rápido, muito fluido, uma história linda sobre amizade, sobre descoberta, sobre mudança, sobre transformação, sobre amadurecimento, sobre evolução como pessoa, sobre encontros, sobre segredos, aventuras. Nossa, muita coisa boa, um livro infanto-juvenil. Acontece aqui muita coisa em volta, né, do jardim secreto, um jardim muito importante para a história. Conta aqui a história da garotinha, da Mary, né, que teve uma mudança muito grande de vida, no ambiente onde ela vivia, onde ela morava, e acabou tendo aí uma grande reviravolta na vida em muitos sentidos, e acabou também fazendo uma reviravolta na vida de muitas pessoas da história. Esse livro é maravilhoso, eu recomendo demais. Eu vou recomendar esse livro para um monte de gente. Eu vou começar a dar de presente esse livro para as pessoas. E, por último, acabei de finalizar esse livro, Dom Casmurro de Machado de Assis, essa edição da Panda Books, que eu li, gostei muito dessa edição, me ajudou bastante. Muitas notinhas aqui explicativas que me ajudaram bastante a entender. Tem umas palavras aqui que eu não fazia ideia, então ajudou bastante. Aqui atrás nessa edição tem também um mapa com os personagens, que ajuda também se você se atrapalhar em algum momento. Não são muitos personagens, então não é difícil de você acompanhar, mas aqui ele faz um esqueminha que vai mostrando, né, o que cada personagem está relacionado com o outro. Muito legal, eu achei esse livro achei essa edição muito boa. Tem muitas ilustrações bonitas, tem umas que eu acho maravilhosas. Queria encontrar uma aqui para mostrar, uma das que eu mais gostei. E aqui conta a famosa história de Bentinho e Capitu. Eu fiz uma resenha sobre esse livro. Fiz uma resenha sobre ele. Ó. E aí tem as notinhas, ó.
aqui. Tem uns links, né, que eles falam, tem umas notas, tem uns verbetezinhos quando é uma palavra mais desconhecida. Tipo assim, ó. Aqui é obsequioso. Quem tem o hábito de ajudar, às vezes, com exagero. Né? Então é um termo que a gente não tem mais costume de ouvir, né? De usar no nosso dia a dia, gente, é um calor terrível. E com Dom Casmurro eu finalizo os livros que eu consegui concluir no primeiro trimestre, porque eu ainda tenho mais uns 3 começados ainda no primeiro trimestre, mas eu não concluí. Então eles não vão poder entrar nessa lista de agora, vão ficar pro próximo trimestre. Eu vou ter concluído realmente. E nesse aqui eu vou colocar só os que eu realmente finalizei. Bom, gente, tá sendo incrível pra mim, tá sendo incrível. Eu tô me sentindo muito feliz de estar conseguindo ler de novo, desse jeito. Pra mim, isso é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Eu tinha dado uma parada muito grande em leitura, principalmente ficção, eu já falei em outro vídeo aqui. Eu sempre fui uma pessoa que li pouquíssimo ficção, pouquíssimo. Eu li pouquíssimos livros a minha vida inteira de ficção. Passava muito tempo sem ler algum livro de ficção. E sempre foi uma coisa que eu quis muito ter o hábito de ler ficção, de ser aquela pessoa que conhece muitos autores, muitas histórias, que tem um autor preferido, que tem um livro preferido, que sabe contar sobre muitas histórias da literatura e tal. Só que eu nunca conseguia emplacar esse hábito de ler ficção. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, que li muito acima da média, né? Infelizmente, que o brasileiro lê, não lê quase nada. Mas sempre foram leituras mais técnicas, mais informativas, mais de curiosidade, ou seja, não ficção. E eu sempre tive essa vontade de incluir, né, o hábito da leitura ficcional na minha vida. E agora eu acredito que eu vou conseguir, porque já foram 3 meses de leitura contínua. Desses 3 meses, na maioria dos dias eu li. Principalmente nesse último mês agora, em março, eu consegui ler todos os dias. Estou conseguindo manter um horário fixo para minha leitura, que isso é muito importante, né? Como eu estava vendo lá no livro lá sobre hábitos, é muito importante você ter uma rotina na sua vida. Então, assim, a leitura é como a gente escovar o dente. Você tem que ter o hábito, você tem que fazer todos os dias, ou salva algumas exceções, né, de realmente, por alguma razão muito importante, você não conseguir, mas é um hábito que você precisa se esforçar para ter. Você precisa agir, você precisa colocar como uma meta para você, porque quanto mais você reforça aquela atitude, aquela ação, aquele hábito, mais ele vai se tornando realmente um comportamento na sua vida. E eu acredito que esses 3 meses foram muito importantes aí para fortalecer esse hábito na minha vida. Acredito que é um hábito que veio para ficar mesmo. Estou muito feliz por estar conseguindo isso e pretendo continuar aqui compartilhando com quem tem também
paixão, interesse, vontade de ler mais, de conhecer mais histórias, de ter essas experiências literárias, de ler os livros ali pela primeira vez, se surpreender com as histórias, enfim. Eu desejo muito a companhia aqui de vocês, aqui junto comigo no canal, pra gente ir vivendo essas descobertas e trocando ideias sobre isso. É difícil, às vezes, no dia a dia a gente encontrar, né, ali no nosso convívio, as pessoas que gostam de ler e que gostam de trocar ideias e conversar sobre alguns livros. Infelizmente, é um hábito que não é muito comum, então é difícil a gente encontrar ali entre os amigos uma companhia para falar sobre literatura, sobre livros de ficção principalmente. E aí esse cantinho vai servir para isso, para essa troca, né? Essa experiência literária com outros leitores. Eu estou montando aqui a minha modesta biblioteca aos poucos, em poucos livros, mas pretendo ter muito mais. É uma coisa assim que eu quero sim colecionar livros que eu goste, que me acrescentam, que me teletransportam para outra dimensão. E assim, vou aqui documentando junto com vocês toda essa experiência. Sejam bem-vindos, venham conferir aí os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Tchau!